Tempo e clima. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Quando falamos do tempo atmosférico, nos referimos ao estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar e instante, ou seja, se está chovendo ou não, se está fazendo frio ou calor, se o céu está limpo ou nublado, se está ventando, etc. As condições do tempo variam muito de um lugar para outro, de modo que pode estar ensolarado e quente onde estamos e chuvoso em outros lugares, próximos ou distantes. As condições do tempo também são dinâmicas e podem mudar rapidamente. Quem já não foi surpreendido por uma chuva repentina? O clima, por sua vez, pode ser entendido como a sucessão habitual dos tipos de tempo meteorológico que predominam em determinado lugar em cada época do ano. O clima expressa, portanto, as condições atmosféricas mais marcantes ao longo do ano, meses mais quentes ou mais frios, meses mais chuvosos ou mais secos, etc. Assim, quando dizemos que Manaus e Belém possuem clima quente e chuvoso, é porque essas cidades apresentam temperaturas elevadas e chuvas ao longo dos meses do ano. Porém, o comportamento do clima pode apresentar variações consideráveis ao longo do ano, ou mesmo de um ano para o outro. No caso de Manaus e Belém, por exemplo, certos meses do ano podem ser bem mais chuvosos ou bem mais secos do que o esperado para aquela época. Massas de ar frentes e mudanças no tempo. As mudanças nas condições do tempo atmosférico decorrem principalmente do deslocamento de massas de ar que circulam pela troposfera. As massas de ar são gigantescas porções de ar que apresentam características semelhantes de temperatura, umidade e pressão. Elas se formam quando o ar atmosférico fica estacionado sobre uma porção homogênea da superfície, como uma floresta, um deserto, um oceano ou uma geleira, e adquire as condições atmosféricas que predominam nessa área. Assim, uma massa de ar que se forma sobre um deserto quente e árido apresentará as características desse lugar, ou seja, pouca umidade, temperatura elevada e baixa pressão. Já uma massa de ar que se forma sobre uma geleira polar terá umidade reduzida, temperatura muito baixa e alta pressão. Levando-se em consideração a região de origem e suas características originais, as massas de ar podem ser classificadas em 3 tipos principais. Massa de ar equatorial, subtipo equatorial continental, região de origem, áreas continentais localizadas nas baixas latitudes equatoriais. Característica original, quente e geralmente úmida, quando formada sobre florestas equatoriais. Massa equatorial do subtipo marítima, região de origem, oceanos situados nas baixas latitudes equatoriais. Característica original, quente e úmida. Massa de ar tropical, subtipo tropical continental, região de origem, áreas continentais localizadas nas regiões dos trópicos. Característica quente e seca. Massa de ar tropical, subtipo tropical marítima, região de origem, oceanos situados nas regiões dos trópicos. Característica original quente e úmida. Massa de ar polar, subtipo polar continental, região de origem, Antártida e áreas continentais próximas aos polos. Característica original, fria e seca. Massa de ar polar, subtipo polar marítima, região de origem, oceanos situados nas zonas polares e suas proximidades. Característica original, fria e úmida. Nos mapas meteorológicos, as frentes frias são representadas por linhas contínuas e triângulos azuis, que indicam a direção em que a frente se desloca.
Já as frentes quentes são representadas por linhas contínuas e semicírculos vermelhos, que indicam a direção em que a frente se desloca. Ao se deslocarem, as massas de ar carregam consigo suas características originais, modificando as condições do tempo pelas regiões por onde passam. Uma massa de ar polar, por exemplo, provoca queda acentuada das temperaturas nas regiões por onde se desloca. Já uma massa de ar quente e úmida leva calor e chuvas por onde passa. Quando duas massas de ar com diferentes características físicas se encontram, temos a formação das chamadas frentes de transição, que podem ser frias ou quentes. As frentes frias formam-se quando uma massa de ar frio com alta pressão avança e ocupa o lugar de uma massa de ar mais quente. A passagem de uma frente fria sobre uma região provoca queda acentuada da temperatura e chuvas geralmente acompanhadas por trovoadas e ventos mais intensos. As frentes quentes se formam quando uma massa de ar se desloca e ocupa o lugar de uma massa de ar mais frio. A passagem de uma frente quente também acarreta modificações nas condições do tempo atmosférico, porém com chuvas menos intensas e ventos moderados. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo quais os tipos de massas de ar